Olá, amigos! Estamos de volta. Nessa aula, vamos fazer o planejamento nutricional do braquiarão gado de cria. Gado de cria adubado e não adubado. Você vai ver a diferença. Então, vamos lá? Vamos para a planilha. Planejamento nutricional do braquiarão. Tá? Vamos lá para a planilha. Planejamento nutricional do braquiarão. Eu já fiz o ciclo completo. Você já assistiu. Vamos aqui para planejamento nutricional gado de corte a pasto braquiarão, vacas de cria, tá? Eu tenho vacas de cria sem adubação, pasto não adubado, e vacas de cria, pasto adubado. Vamos falar os dois, tá? Então, presta atenção. Produção de matéria seca, a produção em toneladas de matéria seca por hectare ano do braquiarão não adubado vai ser em torno de 10, 12, 14 toneladas de matéria seca por hectare ano. Coloquei uma média de 12, uma média de produção de 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. Se você mede a produção de capim da sua fazenda, se você tem esses dados, é só você fazer uma alteração aqui. Se o seu pasto está degradado, cheio de invasoras, vai produzir metade disso aqui. Então, essas 12 toneladas de matéria seca por hectare ano é para um pasto de braquiarão bem formado, tá? Um solo de média fertilidade e uma região com precipitação acima de 800 milímetros ano. Eu estou considerando que 70% a 80% da produção desse braquiarão ocorre nas águas e de 20% a 30% dessa produção ocorre na época seca do ano. Uma produção anual de 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. Considerei 30% de perdas por pisoteio, acamamento, senescência, tá? Considerei que 80% da produção é nas águas, 20% da produção é na seca e 50% de eficiência de pastejo, tá? Aqui é gado de cria, é o planejamento do braquiarão gado de cria. Eu estou fazendo aqui um planejamento para 300 vacas de cria, 240 bezerros até a desmama, vou desmamar com 6 meses, e 10 touros. Ou seja, uma relação de um touro para cada 30 vacas na monta natural. Se você faz IATF, não tem repasse com touro, é só zerar o touro. Se você quiser alterar aqui, as células verdes podem ser alteradas. Aqui eu tenho o equivalente em unidade animal de cada categoria. Eu coloquei que uma unidade animal, tá? Uma unidade animal é 450 kg de peso vivo, tá? Então, uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo. Eu coloquei uma vaca com peso médio de 450 kg. Então, uma vaca equivale a uma unidade animal. Um bezerro, eu botei o peso médio 150 quilos, o bezerro equivale a 0,3 unidade animal. Botei o touro com 600 quilos, equivale a 1,3 unidade animal. Se você quiser alterar esses dados de acordo com o seu rebanho, o bezerro não precisa alterar, pode deixar esse peso mesmo. Se as suas vacas forem mais pesadas, coloque o peso maior. Se seus touros forem mais pesados, coloque um touro maior. Eu tenho aqui a quantidade total do rebanho e a quantidade total em unidade animal. Meus cálculos serão feitos sempre em unidade animal, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, fazer o planejamento do pastejo rotacionado na época das águas. Área a ser plantada em hectare e número de piquetes. Vamos lá. Eu tenho 300 unidades animal de vacas, 80 unidade animal de bezerros, tá? Eu tenho 240 bezerros, mas um bezerro equivale a 0,3 unidade animal. Porque um bezerro eu botei o peso médio de 150 quilos. Um bezerro, uma vaca de 450 quilos é uma unidade animal. Um bezerro de 150 quilos é 0,3 unidade animal. Então, 240 bezerros equivale a 80 unidade animal. Então, eu tenho 300 vacas, 80 bezerros que serão desmamados com 6 meses. Eu só mexo com gado de cria, isso aqui é para planejamento gado de cria. E eu tenho 13,13 unidade animal de touros. Total de 393 unidade animal, considerando vacas, bezerros e touros. Aqui eu tenho o consumo de matéria seca, quilo de matéria seca por unidade animal por dia. Cada unidade animal, ela consome 2,5% do seu peso vivo em matéria seca.
Uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo, vai consumir 2,5% do seu peso vivo. Cada UA consome 11,25 kg de matéria seca de capim dia. Isso equivale aí, vamos fazer uma conversão aqui, só para você ter uma noção, 11,25 divide por 0,22, cerca de 50 kg de capim verde por dia. Então, cada unidade animal consome cerca de 50 quilos de capim verde por dia, 11,25 quilos de matéria seca. Todos os cálculos são feitos em matéria seca para ter uma padronização. Considerei o período chuvoso de 180 dias, 180 dias de período chuvoso. Aqui eu tenho o consumo total de matéria seca em toneladas por cada unidade, esse consumo total das 300 UA de vacas, 80 UA de bezerros e 13 UA de touros, o consumo em matéria seca durante o período das águas, né? Consumo em matéria seca, e aqui eu tenho a área a ser plantada de braquiarão para a época das águas. 180 hectares de braquiarão para as vacas, 48 hectares de braquiarão para os bezerros. É lógico que você vai somar a área de vacas com a área de bezerros, né? Porque os bezerros ficam junto com as vacas. Então vai ser 180,8 mais 48,2, uma área total de 229 hectares para vacas e para bezerros. Os touros, pessoal, os touros, preste atenção, os touros, para quem faz estação de monta, os touros ficam soltos com as vacas 3 a 4 meses só. Se você não sabe o que é estação de monta, se você não sabe como fazer uma estação de monta, faça o meu curso Gado de Cria, né? Ou a minha mentoria de Gado de Cria, não fique de fora. Então, os touros devem ficar com as vacas só 3, 4 meses. Depois que acaba a estação de monta, os touros vão para os piquetes deles. Então, aqui eu tenho uma área plantada de 8 hectares para os touros, e vão ficar aí 7, 8 meses nesses piquetes. Então, eu tenho uma área de 180 hectares de braquiarão para as vacas, isso para a época das águas, 48 hectares de braquiarão para os bezerros, que você vai somar das vacas com os bezerros, 8 hectares para os touros, porque os touros, no final da estação de monta, eles ficam separados das vacas, né? O touro deve ficar só 3, 4 meses junto com a vacada. E aqui, para você que faz monta o ano todo, para você que trabalha com monta o ano todo, o touro ficar solto com a vacada o ano todo, que não é o indicado, você pode somar tudo aqui e você ter uma área total e colocar todo no rebanho só. Somando tudo, dá 237 hectares de braquiarão. Essa é a área que você vai ter que plantar. 237 hectares de braquiarão. Você colocar 300 matrizes, 80 bezerros e 10 touros. Tá? Cada área aqui está dividida. A área das vacas, somada com a área dos bezerros, e a área dos touros, após o final da estação de monta. A lotação foi de 1,7 UA por hectare. Eu fiz 7 piquetes aqui, ó, 42 de descanso, 7 dias de ocupação, 7 piquetes de 25 hectares, 25,8 hectares para as vacas. 42 hectares. Aqui também para bezerros, 7 piquetes, né? 7 piquetes, ocupação 7 dias, 42 de descanso, dá 7 piquetes de 6,9 hectares. Você pode somar, você deve, na verdade, somar a área, o tamanho do piquete das vacas com o tamanho do piquete desses bezerros, tá? Então, por exemplo, os bezerros vão ficar junto com as vacas, 25,8 mais 6,9. Então, vai ser, na verdade, 7 piquetes de 32,7 hectares. O bezerro e vaca ficam juntos, ok? Então, você vai somar aqui o tamanho do piquete das vacas com o tamanho do piquete dos bezerros. 25,8 mais 6,9, 25,8 mais 6,9, 32,7. 7 piquetes com 32,7 hectares, tá? Porque bezerro e vaca ficam junto. E aqui eu tenho 7 piquetes também para os touros.
42 dias de descanso é o tempo que cada piquete vai descansar. 7 dias de ocupação é o tempo que os animais vão ficar em cada piquete. A cada 7 dias você troca os animais de piquete. Ok? E 7 dias, e 7 é o número de piquetes também. Aqui eu tenho uma descrição, você pode fazer menos piquetes ou mais piquetes. Por exemplo, você pode fazer só 3 piquetes. Como é que ficaria? Ficaria, olha lá, só 3 piquetes. 44 de descanso, 22 de ocupação. 44 de descanso, 22 de ocupação. Você vai fazer 3 piquetes só. Tá? Do bezerro você vai colocar a mesma coisa, que bezerro e vaca ficam junto. Não esquece, tem que somar. Mesma coisa, ó. Se que você colocar para a vaca, você coloca com o bezerro. Né? O que você colocar para a vaca, você coloca para o bezerro e soma depois, porque vaca e bezerro ficam junto. Então você pode alterar aqui, é só você alterar o período de descanso. Não, pessoal, eu quero fazer 6 piquetes. 6 piquetes vai ser 45 de descanso, 9 de ocupação. 45 de descanso, 9 de ocupação. Dá 6 piquetes. Mesma coisa do bezerro. 45 de descanso, 9 de ocupação. Nesse caso, os animais vão ficar 9 dias em cada piquete. A cada 9 dias troca. Então, isso aqui é você que vai definir. Pode fazer menos piquete, pode fazer mais piquete. Professor, é melhor fazer menos piquete ou é melhor fazer mais piquete? É melhor fazer mais piquete. Porque mais piquete, olha lá, 8 piquetes, eu tenho um menor período de ocupação. O animal fica menos tempo em cada piquete. Ficando menos tempo em cada piquete, é melhor para o manejo de pastagem, é melhor para a rebrota da pastagem, porque vai ter um menor consumo dessa rebrota. Quanto mais dias o animal fica em cada piquete, por exemplo, aqui no o animal ficando 22 dias em cada piquete, vai ter um maior consumo de rebrota. Maior consumo de rebrota esgota a reserva da planta forrageira, acelera o processo de degradação de pastagem. Tá? Quanto menos tempo o animal ficar no piquete, de 7 dias para baixo, vai ter um menor consumo de rebrota, a planta recupera mais rápido, ok? Então, menos piquetes, por exemplo, 3 piquetes, ó, os animais ficam 22 dias em cada piquete. Maior consumo de rebrota, acelerando o processo de degradação de pastagem. Tá? 8 piquetes, tá? 8 piquetes, você vai ter o menor período de ocupação. O animal fica 6 dias em cada piquete. Menor consumo de rebrota, menor esgotamento da reserva da planta forrageira. A planta forrageira rebrota com mais vigor. Tá? Então, trabalhe aí com 7 ou 6 piquetes. Trabalhe aí com 7 ou 8 piquetes. Tá? 7 ou 8 piquetes é a minha recomendação. Qual a vantagem de fazer menos piquetes? Você vai gastar menos com cerca, tá bom? É melhor você fazer 3 piquetes do que não fazer nenhum. Então, se você... é melhor fazer 3 piquetes do que não fazer nenhum. É melhor você dividir um pasto grande em 3 piquetes do que ter um pasto grande, tá? Então, é melhor 3 do que nada. Mas se você puder fazer mais piquetes, é melhor, porque o período de ocupação vai ser menor, é o melhor para o manejo da pastagem, tá? Então, aqui nós decidimos fazer o quê? 7 piquetes. 7 piquetes é o quê? 42 de descanso, 7 de ocupação. Pronto. 42 de descanso, 7 de ocupação. 42 de descanso, 7 de ocupação. 7 piquetes. Lembrando que você vai somar tudo que for bezerro e vaca, você vai somar. Então, é 180 hectares para as vacas, mais 48 hectares para o bezerro. Soma na calculadora aí. 180,8 mais 48,2. 229 hectares para vaca e bezerro. Mesma coisa aqui. São 7 piquetes de 25,8 hectares para as vacas, mais 6,9 do bezerro. A 32,7. São 7 piquetes com 32,7 hectares. Porque vaca e bezerro ficam junto. Bom? E lembrando que os touros não devem ficar soltos com a vaca o ano todo. Só durante a estação de monta, que dura 3, 4 meses. Se você não sabe o que é estação de monta, faça minha mentoria Gado de Cria, que você vai aprender tudo sobre gado de cria. Então, os touros vão ficar junto com as vacas por 3 meses, depois eles vão ficar nesse piquete de 8 hectares, tá? Uns 7 piquetes de 1 hectare cada.
Touro pode até fazer menos, tá? Touro pode até fazer menos. Pode fazer 3 piquetes só para os touros, ó. 44, 22, caso você queira. 3 piquetes só de 2,7 hectares. A cada 22 dias troca os touros de piquete. Isso aqui é para a época das águas, pessoal. E para a época seca, professor? Para a época seca, eu já desmamei essa bezerrada. A bezerrada já está fora. Eu desmamo a bezerrada no início da seca, tá? Então, durante a época seca, não tem mais bezerro, tá bom? Mas tem vaca e tem touro, tá? Então, olha só, eu desmamei a bezerrada com 6 meses, o período das águas, já no final das águas, essa bezerrada está desmamada, tá? Já é para estar desmamada. No período da seca, olha lá, nas águas eu consegui botar 1,7 UA por hectare. Na seca eu só consigo colocar metade, menos da metade, 0,6 UA por hectare. Por quê? Porque nas águas, pessoal, eu tenho chuva, eu tenho muita umidade, eu tenho solo úmido, eu tenho luz, temperatura alta. Com isso, o capim produz mais. 80% da produção do capim ocorre na época das águas. 80% da produção do capim ocorre na época das águas. Tá? Então, na época das águas, eu consigo botar uma lotação maior, mas na seca, né, eu não tenho chuva, não tenho umidade, é mais frio, então a produção do capim cai. 20% da produção forrageira ocorre na seca. Então, a minha lotação nas águas era 1,7 UA por hectare, na seca caiu para 0,6 UA por hectare. Isso quer dizer que eu preciso suplementar 1 UA por hectare na seca. E eu preciso suplementar, ó, 187 UA de vaca e 8,3 UA de touro. Ou seja, eu preciso suplementar 187 vacas e 6 touros. 5,5 touros e 6 touros. Eu preciso suplementar 193 cabeças. Como é que eu vou fazer para suplementar, professor, esse animal na seca? Eu posso fazer uma vedação de pastagem. O que é isso? Vedar um pasto de braquiarão por 70 dias nas águas, para colocar esse gado na seca, nesse pasto vedado de braquiarão, durante 6 meses, tá? E aí, essa é a opção que eu estou utilizando aqui, ó, vedação de pastagem com braquiarão. Para ter esse pasto vedado, eu precisaria ter 121 hectares de pasto vedado para vacas e 5,4 hectares de pasto vedado para touros, ou seja, um total de 126 hectares na seca para, né, eu colocar essas vacas. 121 hectares de pasto vedado de braquiarão é uma área a mais. 121 hectares de pasto vedado de braquiarão para colocar essas vacas na seca e 5,4 hectares de braquiarão para colocar esses touros na seca. Como é que vai ser essa vedação? Eu vou pegar esse pasto vedado de braquiarão e vou fechar ele no final das águas por 70 a 90 dias. E o gado vai entrar nesse pasto na seca. Vai passar o período seco todinho nesse pasto de braquiarão. Essa é uma opção. Plantar 126 hectares, ter 126 hectares de pasto vedado de braquiarão. É a primeira opção. Qual a segunda opção, professor? Suplementar vacas e touros com capim elefante capiaçu, ou com cana, ou com silagem de milho ou sorgo. Nesse caso, para suplementar essas vacas na seca e esses touros na seca por 6 meses, eu precisaria plantar 11 hectares de capim elefante capiaçu, ou 15 hectares de cana, ou 50 hectares de milho para fazer silagem, ou 37 hectares de sorgo para fazer silagem, ou 7,5 hectares de capim elefante irrigado, ou 7,5 hectares de cana irrigada. Tá? Professor, qual a outra opção que eu tenho? A outra opção que eu tenho é fazer o quê? É fazer uma lotação fixa ao longo do ano. O que é uma lotação fixa ao longo do ano, professor? Deixar as vacas e touros deixar as vacas no mesmo pasto o ano todo. Então, a lotação vai ser fixa. As 300 vacas vão ficar o ano todo no mesmo pasto. Aqui, ó, primeira opção, lotação fixa ao longo do ano, que é a mais simples que tem. Então, eu pegaria 300 vacas, vou deixar ela o ano todo, ó, 365 dias no ano, no mesmo pasto.
Para isso, eu teria que plantar 293 hectares de braquiarão, mais os bezerros. Os bezerros são 80 UAs, só que os bezerros só ficam 180 dias, junto com as vacas, 6 meses. Depois de 6 meses, eles são desmamados, tá? E aí é só gado de cria aqui, eu vou vender essa bezerrada. 180 dias, então tem que somar aqui ó, a área de vacas, que é 293,3 hectares, mais a área de bezerro, que é 293,3, mais a área de bezerro, que é 38,6, tá? Daria, vamos lá, 293,3 mais 38,6. Daria 331 hectares. Eu teria que plantar 331 hectares de braquiarão e deixar essas vacas o ano todo no braquiarão, junto com os bezerros. Porque os bezerros não ficam o ano todo, os bezerros vão ficar só até os 6 meses, onde serão desmamados e vendidos, porque aqui é gado de cria. Então, olha só, com a lotação fixa ao longo do ano, eu manteria uma lotação de 1 UA por hectare o ano todo, uma vaca por hectare. Professor, é pouco. É pouco, mas seu pasto não é adubado. Se for adubado, melhor, aumenta isso aí, tá? Se o pasto não adubado, a lotação é mais baixa mesmo. 1 UA por hectare o ano todo, nas águas e na seca, entenda, nas águas e na seca, tá? Mesma coisa para touros, ó. Teria que plantar 3 hectares para manter os touros. Né? Os touros ficam 3 meses junto com as vacas, 3, 4 meses no ano, durante a estação de monta. Mais uma vez, você não sabe o que é estação de monta, faça a minha mentoria de gado de cria. 3 hectares para touro, lotação 1 UA por hectare. Faria a mesma coisa, ó, 7 piquetes. Né? 42 de descanso, 7 de ocupação, 7 piquetes. Seriam 7 piquetes de 42 hectares para vacas, mais 6, 48 hectares. Seriam 7 piquetes de 48 hectares. Eu tenho que somar a vaca e bezerro, você sabe por quê, né? Porque a vaca, o bezerro fica junto com a vaca, né? Então, eu teria que ter uma área aqui total, aqui, ó, de 384 hectares, somando vacas, bezerros e touros. 384 hectares para fazer uma lotação fixa o ano todo. Aqui, eu já estou considerando período chuvoso e período das águas. Essa é uma opção. Fazer a lotação fixa o ano todo. Com 384 hectares, eu consigo manter vacas e touros, vacas, bezerros e touros o ano todo. Tá? Dá uma lotação média aí de 1 UA por hectare para vacas, 1 UA por hectare para touros. Seria a mesma coisa. 42 dias de descanso, 7 de ocupação, 7 piquetes. Eu ia manejar isso durante o ano todo desse jeito. A cada semana eu vou trocando. Professor, não vai faltar capim na seca? Não, porque o capim que sobrar nas águas, o gado consome na seca, tá? Porque a lotação está ajustada. Você não pode botar mais gado. Ah, tá sobrando muito capim, eu vou colocar mais gado. Se você botar mais gado, vai faltar capim para seca. A lotação é fixa durante o ano. Você vai manter esse gado todo nesse pasto aqui. Se sobrar capim, você vai deixar sobrar para seca. A lotação é fixa no ano. Nas águas, vai comer e na seca também, tá? Então, as opções que eu tenho são essas, né? Eu já falei. Então, olha só. Se eu quero fazer uma lotação fixa o ano todo, manter vaca, bezerro e touro o ano todo no mesmo módulo, eu vou ter que plantar 384 hectares de braquiarão. Tá? Se eu quiser fazer o pasto vedado, ou seja, manter vacas nas águas, tá? As vacas nas águas, no pastejo rotacionado de braquiarão, vacas, touros e bezerros nas águas, no pastejo rotacionado de braquiarão, e na seca eu ter uma área de pasto vedado, também posso fazer. Eu teria que plantar 363 hectares de braquiarão de área total, sendo 237 hectares de 237 hectares de braquiarão para a época das águas, 126 hectares de braquiarão, né, de pasto vedado. Então, eu teria que ter uma área de 363 hectares de braquiarão.
E se eu quiser plantar o capim elefante capiaçu e suplementar as vacas na seca com capim elefante capiaçu, eu teria os 237 hectares de braquiarão na época das águas, e na seca eu teria que plantar 11 hectares, eu teria que ter 11 hectares de capim elefante capiaçu para suplementar essas vacas e touros na seca, tá? Ou 15 hectares de cana, ou 50 hectares de milho, ou 37 hectares de sorgo, tá bom? Se eu for adubar, agora vacas no capim adubado, se eu for adubar o braquiarão, já muda. A produção já aumenta para 22 toneladas de matéria seca por hectare ano. E aqui eu tenho uma sugestão de adubação, tá? De 100 a 200 quilos de ureia por hectare ano, parcelado em 3 vezes, começo, meio e final. 400 quilos de superfosfato simples, aplicados de uma vez só no início das águas. 67 quilos de cloreto de potássio aplicado junto com adubo nitrogenado, em 3 parcelas, começo, meio e final do período seco, com solo úmido, após o animal sair do piquete. Se eu adubar o braquiarão, a produção dobra, vai para 22 toneladas de matéria seca por hectare ano. E aí, já diminui essa parte aqui, olha só. Ó, já diminui a área, ó. A área de pastagem, lotação fixa, 209 hectares. Olha a diferença aqui do não adubado, ó. O não adubado era 384 hectares na lotação fixa. Quando eu adubo, vai para 209 hectares a lotação fixa, tá? A área total com pasto vedado, 363. No adubado, a área total com pasto vedado, 290. E com capim elefante capiaçu, nas águas 237, aqui 129 só. Né? Então, depois eu vou até fazer uma aula separada dessa parte adubada. Se eu adubo, a produção aumenta, a produção dobra. Ó. Na época das águas, a área cai bastante, ó, né? Para 129 hectares, comparado com o não adubado, que foi 237. Então, olha só, seu adubo, a área cai para seu adubo de forma simples, a área cai pela metade. A área cai pela metade. Seu adubo, a área cai pela metade. Tá? É simples assim. Tá? O que eu precisava no não adubado, quando eu adubo, tá? Essa área cai pela metade. Ou seja, o adubado, eu preciso de menos área, se comparado com o não adubado, porque a produção de matéria seca é maior para o capim adubado. Tá? Então, encerramos mais uma aula onde eu falei do pastejo rotacionado no braquiarão, do planejamento nutricional do braquiarão para vacas de cria. Tá? Você que já adquiriu o curso, já adquiriu a planilha, ou o curso de planejamento nutricional, ou a mentoria de pastagem, você já está com essa planilha em mãos. Mas você que, se você quiser adquirir essa planilha, você tem 3 opções. Ou você pode comprar a planilha separada, tá? Só a planilha, planejamento nutricional, gado de corte a pasto no braquiarão, tá na descrição do vídeo aí, só a planilha. Você pode comprar o curso, fazer um curso completo de planejamento nutricional de gado de corte, que vem essa e outras planilhas, ou você pode fazer a mentoria, tudo sobre pastagem, que também vem com essa planilha. A escolha é sua, você que vai definir. É lógico que você comprar só a planilha é mais barato, o curso de planejamento nutricional vem com outras planilhas, é mais caro, e a mentoria de pastagem também é mais cara, porque vem com muitas outras planilhas, tá? Mas fica a seu critério, você escolhe o que você quer. Na descrição do vídeo tem aí, ou você compra só a planilha, ou faz o curso de planejamento, ou faz a mentoria. Tem 3 opções para você. Você que já comprou, já está assistindo a aula e já está fazendo o curso e já baixou a planilha. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Vamos falar sobre recria. Vou falar sobre recria adubado e não adubado, e depois engorda adubado e não adubado. Um abraço.